O discurso da suposta necessidade da maioridade penal sempre vem à tona quando se tem notícia de crimes de grande repercussão, com a participação de crianças ou adolescentes. É evidente que lamentamos a ocorrência desses crimes, só que somente o crime não justifica a alteração da Constituição. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República apontam que somente 0,09% dos adolescentes estão cumprindo algum tipo de medida socioeducativa por cometerem crime. A mudança em discussão abrange o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje prevê como punição máxima para menores de 18 anos a internação por 3 anos. A decisão pela apresentação do projeto ocorreu após um homicídio cometido por um adolescente de 17 anos, poucos dias antes de atingir a maioridade penal. Uma das propostas é ampliar para até 8 anos o período de internação do menor em conflito com a lei. A questão da redução da maioridade penal mobiliza debates acalorados na sociedade e tanto quem defende a redução como quem a critica tem inabalável certeza de estar certo. A questão que fica em aberto é decidir em que ponto o amadurecimento torna o inocente criança no culpável adulto. Cada pessoa tem seu ritmo, sendo impossível dizer com precisão o momento exato em que todos os cidadãos se tornam imputáveis. É isso aí, o nosso informativo já traz um tom assim bastante claro de que a questão não é simplesmente se a gente reduz, né, a idade em que os adolescentes possam responder por seus crimes ou por seus delitos, né? Não é tão simples assim. A questão não é sim ou não. Envolve muitas outras coisas que a gente espera poder despertar e refletir com você hoje. A gente vai falar sobre maioridade penal. E olha, enquanto a gente estava aqui começando o programa, já chegou uma nova notícia de um novo assalto, e acho que com morte também em São Paulo, praticado por um adolescente. Não há dúvida que a gente precisa cuidar desse tema, mas precisa cuidar de verdade dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, do nosso povo. Para refletir conosco hoje, gente muito especial, eu recebo aqui no estúdio o Marcos Zumba, ele que é advogado e é também evangelista, né? É sua primeira vez comigo aqui no Cabeça para Cima, muito legal. Mas é um prazer imenso, Celeste, estar muito contigo. Muito obrigada. Esse espaço democrático que nós podemos, assim, franquear à população um debate tão eficaz, de uma forma tão esclarecedora, porque nós temos certeza absoluta que, nesse momento, nossos telespectadores, muitos têm dúvidas, porque esse assunto ele cai na mídia quando há crimes de repercussão nacional. Então, aí vem aquela preocupação, pune, não pune, muda, não muda, e eu acho que é muito importante esse tema que nós estamos abordando hoje. Perfeito. Você está colocando, né, às vezes, a motivação que faz ele começar a surgir, as pessoas se preocuparem, né? Hoje, até uma grande questão, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, porque já vinha se trabalhando a questão do Estatuto da Criança. Verdade. E agora a gente diz, não, pera lá, né? O pessoal que está discutindo isso, vamos estratificar isso, vamos falar só sobre esta questão, porque ela é urgente. É polêmica, né? Muito polêmica e delicadíssima. Principalmente quem está nos assistindo, que é pai, mãe, e enfim, tem até um problema desse dentro do seu lar e até está desesperado, o que fazer, o que não fazer, e como fica a situação do meu filho, enfim, então é uma situação extremamente polêmica. Eu posso te falar isso como pai de 4 filhos e até numa situação que aconteceu na minha vida no ano de 1997, que eu perdi um irmão policial e ele foi morto por um jovem de 17 anos. Caramba, a gente vai falar sobre isso, sim, Zumba, mas eu quero antes apresentar aqui o Tiago Monagê. O Tiago, ele é também advogado criminalista, é mestre em Direito Processual Penal e é professor universitário. Também sua primeira vez conosco aqui no Cabeça. Muitíssimo obrigada. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Tema de relevância, né? Bom, eu acho que, na verdade, o que falta muito para se debater, o que influi mais é a falta de informação jurídica, a repercussão social que isso causa, e não só
buscar uma solução imediatista para como se estivesse solucionando o problema a princípio, e sim buscar medidas efetivas que possam trazer a solução do problema, se não a solução total, pelo menos chegar próximo disso. Então, não podemos assim limitarmos a uma discussão onde, na verdade, estaremos aparentemente seguros, reduz ou não reduz a maioridade penal. Se esse fosse o problema, talvez já teria sido resolvido. O problema não é esse. O problema vai além. O problema vem de muito antes e vai para muito depois do hoje. Então, reduzir, aumentar, isso é muito pouco para a relevância do tema e o reflexo disso é muito gritante, não só no meio social, como nos meios familiares. Então, acho que deve haver, sim, uma discussão, uma releitura daquilo que está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve haver, sim, uma readaptação. O direito é uma ciência social, a sociedade evolui, a sociedade se transforma, o direito deve acompanhar, a legislação deve mudar, deve haver um certo acompanhamento dos clamores sociais, mas não se entregar aos clamores sociais, porque senão podemos criar leis completamente excessivas, punitivas, que não vai resolver o problema e muito pelo contrário, vai nos criar maiores problemas para o futuro. Falando em criar maiores problemas, a gente pode começar aqui com a abordagem de que, por exemplo, hoje a gente tem, segundo a Secretaria de Direitos Humanos, aí mais de 11 mil adolescentes presos. Mas, ok, vamos falar de redução da maioridade penal. Novos adolescentes serão presos também, num sistema carcerário que está completamente falido, que não está dando conta do que tem, dos presos que estão lá. Presos que, na verdade, não são tratados com dignidade mesmo, no sentido... humano. No sentido humano e na questão social, da essência de por que uma pessoa ela é presa. Ela não é presa só para ser retirada da sociedade. Sim. Não para por aí, A gente sempre quer e tem que olhar com a visão de que ela é presa, sim, para ser retirada do meio social onde ela está gerando algum tipo de problema, mas ela precisa ser tratada. Ela precisa ser reinserida. Existem alguns pontos que eu acho que nós devemos registrar aqui e destacá-los. Eu tive o privilégio de participar um tempo atrás, não muito tempo, num programa aqui nessa emissora, e onde nós falávamos sobre mensalão. Foi um programa interessantíssimo, muito legal. E eu vou retratar aqui a fala do ministro da Justiça, que o próprio ministro, isso foi muito público e muito debatido e foi um pronunciamento extremamente polêmico da parte dele, e eu acho que até muito sincero, eu gostei, que ele mesmo declarou que o nosso sistema carcerário é um sistema ultra falido. Então, o ministro da Justiça, ele diz que o nosso sistema carcerário é um sistema falido. Isso daí é um ponto, para chegar lá. Aí, dentro do nosso tema, nós analisamos esse menor infrator. Esse menor infrator, ele comete sua falha, seu delito e etc. Ele é apreendido. E o que fazer? Punição severa, tem que fazer isso, tem que botar ele aqui, ali. É polêmico, porque hoje, vamos lá, dos 12 aos 16, nós temos aí um garoto de 12 que vai até os 16. Eu estava há pouco comentando ali no camarim com o nosso amigo, e ele falava que mas tem jovem de 16 anos que é grande, é forte, é isso, mas isso não vem ao caso. Isso não quer dizer absolutamente nada. Como o doutor Tiago falou há pouco, existe uma origem lá atrás muito polêmica. Existem telespectadores que estão nos assistindo agora que sabem que o maior desejo dele era ver o filho com uma formação, era ver o filho estudando e etc. Mas, em função da sua condição, em função do Estado não proporcionar condições básicas e mínimas que está
esculpido na Constituição, que toda hora o advogado, nós falamos isso, está lá na Constituição Federal, educação, saúde, lazer, segurança pública, nada disso acontece. Aí, mas o que tem a ver isso com a menor idade? Tem a ver, porque esse histórico vem lá de trás. E você vai pegar um garoto desse de 15, 16 anos, vamos dizer assim, 17 anos, e você vai jogar naquele depósito, naquela pós-graduação, naquele doutorado de bandidos requintados. É a realidade. O nosso dia a dia nos mostra isso. O Estado, infelizmente, tudo é culpa do Estado. Não, não é que tudo seja culpa do Estado. Mas está na lei. Mas é a obrigatoriedade do Estado o fazer Estado isso. é quem é aí o responsável por garantir exatamente os direitos essenciais. Proporcionar do condições socioeducativas que esse jovem ele seja preparado. Isso daí, estatisticamente, está mais do que comprovado. Além de preparado, depois a questão mesmo de ter condição de trabalho, né? Sim. Porque a gente também não adianta você ter todo mundo formado sem condição de um mercado de trabalho. As nossas leis... É todo um sistema, eu vou né? pedir uma brechinha aqui, antes de passar a palavra para o doutor, uma brechinha aqui. No dia a dia, a minha vida é a lei, o dia a dia é isso. Mas, infelizmente, o nosso próprio Código Penal, a nossa Constituição, que apesar de extremamente arcaico, vou lhe dar, a Lei de Execuções Penais, o doutor da aula de Direito Penal aqui, ele sabe bem. Eu tenho um jovem que ele foi preso, ele furtou um automóvel, foi condenado e ele saiu, como se diz aí, muitos telespectadores até de comunidade conhecem até melhor do que alguns advogados. Ele saiu na pulseira, naquele benefício da pulseira. Esse jovem, o monitoramento eletrônico, eu consegui para ele um trabalho numa empresa, de uma cliente minha, e hoje a pulseira eletrônica dele está com problema. Sabe o que foi feito? O Ministério Público pediu a prisão dele, foi expedido mandado de prisão. Foi expedido mandado de prisão. Sem sequer certificar. Sem sequer certificar. Eu estou lutando que esse garoto está trabalhando com uma das melhores clientes minha e a qualquer momento ele vai ser preso na empresa. Está como foragido. Enfim, aí você imagina que E ele vai ser preso por uma questão técnica de uma pulseira que não funciona, mas que não Como é que quer diminuir? Meu Deus, não tem a menor condição, não tem como. Olha só, Tiago, você vai me desculpar, mas eu já preciso fazer a minha primeira paradinha técnica aqui, tá? A gente vai para o intervalo e volta, e eu volto com você. Okay. E eu quero que a gente já comece aqui a posicionar prós e contras. Sim, porque perfeito. ninguém tem dúvida de que alguma coisa precisa ser feita, né? Mas o que, como, para quê? Eu acho que são algumas das questões essenciais que a gente tem que falar. Tá bom? Claro. Intervalo e volto já já. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, que hoje reflete com você sobre maioridade penal. Um tema que está aí, todo mundo falando, discutindo, em função do volume de praticamente crimes mesmo que têm acontecido, praticados por adolescentes. Um assunto que precisa ser cuidado, né? Então, Tiago, a gente tem visto toda essa situação, toda essa discussão sobre esse tema. Quais são os prós e contras de se implementar essa questão da maioridade penal, de se mexer, né, efetivamente com isso? Bom, existem algumas reflexões que às vezes em sala de aula eu busco os alunos para refletirem sobre isso. Eu sempre uso um exemplo que é o seguinte: hoje um jovem com 23, 24 anos termina a graduação, em média, se ele fizer os estudos no tempo correto. E para ele que termina a graduação, seja lá qual for o curso, já é difícil conseguir um emprego, conseguir se inserir no mercado profissional. E aí, se você pega um menor de 16 anos, suponhamos que ele cumpra uma pena de 10, 8 anos, né? E sai da prisão com 24, 25 anos. Onde que ele vai trabalhar? O que ele vai fazer da vida? Como que ele vai... qual a estrutura que o sistema carcerário dá para ele poder sair de lá reinserido? Não vai. É impossível. Não tem como. Esse é um detalhe. Um segundo ponto
que eu gosto de tocar é o seguinte: às vezes a repulsa está no fato, na gravidade do fato. Agora, há pouco tempo, o menor em São Paulo foi roubar uma mulher e ele ia ter o fogo nela, queimou-a. A revolta não está no fato dele ter 17 anos. Essa é a questão. A revolta está no fato em si, na conduta praticada. E aí pouco importa se ele tivesse 60 anos, 30 anos, 40 anos, isso não ia influenciar em nada. A revolta ia ser a mesma. Né? E essa questão de retirar da sociedade, colocar num quadrado a pessoa, não dá, não resolve. Isso me lembra o filósofo alemão Carl Schmitt, nazista, que ele falava dos hostis. Os hostis tinham que ser retirados e enjaulados. Só que aí você vai retirando e vai colocando, vai retirando e vai colocando. Chega uma hora que isso já não é suficiente, porque não é. E aí todo mundo começa a perceber que isso não foi suficiente. Vai vir os extermínios, como foi nos campos de concentração nazistas. Então, a questão de retirar da sociedade, colocar preso, é um mal? Sim. É uma consequência da pena? Sim. Mas a pena, ela não é simplesmente retirar e colocar. Imagine como que uma mente criminosa, vamos colocar assim, sem entrar no mérito da psicanálise, que sai da sociedade com 16 anos e volta com 26, ela está alimentada pelo mal. Ela está alimentada com a maldade. Ela não está alimentada por um estudo, ela não está alimentada por um livro, ela não está alimentada por uma perspectiva de vida, ela não está alimentada por absolutamente nada de bom. Ela sai ruim, ela sai mais forte. Então você retira o mal e depois traz ele para a sociedade completamente mais forte. E você está falando, no caso aí, de uma mente criminosa. Sim. Vamos pensar alguém que já tem uma patologia criminosa. Né? Criminosa. Você vai somatizar isso. E muitas vezes a questão não é de uma mente criminosa. Não, né? mas isso é só um detalhe. Às vezes é efetivamente de um problema social profundo que vai causar distúrbios de A comportamento. grande maioria. Uma das coisas que eu acho que a gente podia estar comentando aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque assim, às vezes me parece que a discussão, ela fica técnica demais. Sim. Me incomoda um pouco quando eu vejo a discussão passar pela questão de não pode mexer na maioridade penal, na idade penal estabelecida, porque está na Constituição, entendeu? Não pode porque não sei o quê, porque só pode mexer no prolongamento da pena, porque isso sim está no Estatuto. Porque está aqui, porque está acolá. A discussão não é se está aqui ou se está A lei tem que servir a caso, sociedade. A lei ela não tem que limitar a sociedade, muito pelo contrário. Ela tem que servir os anseios sociais. A sociedade não pode ficar tolhida de pleitear um benefício ou pleitear até uma restrição porque a lei não permite. Não, muito pelo contrário. A lei está aqui para servir a sociedade. O Congresso é escolhido para que ele sirva a sociedade. Mas parece que é o inverso. Parece que é o contrário. Se pegarmos o que vem previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, aquilo que é para ser feito não é. Para o governo é muito mais barato, vamos colocar assim, financeiramente falando, quando você simplesmente retira e prende, do que da educação, do que da saúde, do que da dignidade. O ministro da Justiça, como o doutor Zumba falou, ele se manifestou pela falência do sistema carcerário quando tivemos uma questão de repercussão nacional e mundial. Agora, há quanto tempo está falido? Há quanto tempo isso já vem sendo tratado e só agora foi esboçado? E se lá de cima, que de onde deve vir o poder e a organização desse sistema, vem essa pronúncia, o que nós fazemos? Vamos lá, rapidamente. Uma medida socioeducativa. Medida socioeducativa é quando esse menor ele comete uma infração penal, algum erro, não é a palavra correta. Um desvio de conduta. Um desvio de conduta, mas muitos telespectadores vão entender talvez como crime. Não é o crime, porque esse menor não comete crime, mas vamos lá. Medida... Tecnicamente não se pode chamar de... Mas aquele que não é técnico, perfeito, que está lá nos assistindo, ele não cometeu crime, vamos lá. Qual é a punição, ou o que tem que ser feito com ele? Uma medida socioeducativa, ok? A medida já está dizendo socioeducativa. Gente,
o grande problema, vamos direto ao assunto, sem formalidade. O grande problema é o seguinte, pegar esse garoto, a impunidade e matou, tudo bem, eu entendo. Como eu falei aqui, em 25 de agosto de 1997, meu irmão que era policial, quem matou ele foi um jovem de 17 anos. Enfim, não, tem que matar, tem que prender, prisão perpétua, cadeira elétrica, não é. Tem um histórico na vida desse garoto, com certeza tem um histórico na vida desse garoto. O que vamos fazer com esse garoto? Pegar ele e jogar ele dentro de um depósito para ele ficar lá 2 anos, 3 anos, é isso? Não é a solução. Se realmente querem solução, essa não é a solução, aumentar a maioridade. Porque a tal da medida socioeducativa, ela tem que ser trabalhada de forma justa, correta, coerente. Hoje não se faz isso. Nós sabemos. Entrevista um garoto desse. Todo dia nós vemos aí na televisão, no rádio, entrevista de quem já passou por isso. O que é aquilo lá, gente? Aquilo lá é uma escola, como eu já falei, uma pós-graduação, um doutorado para o cara sair dali bandido. Sair dali, ó. Meu irmão, olha, eu tô dentro de uma comunidade há 13 anos. Ó, quando você sair daqui, desculpe o linguajar muito chulo, mas essa é a realidade. Quando você sair daqui, tem uma parada para você meter ali, esse é o linguajar dessa galera. Marcos, você está falando uma coisa, né? Quer dizer assim, eu só vou me aproveitar do seu discurso, claro. tá? Porque você, sempre que a gente se refere, você está fazendo isso, todos nós acabamos fazendo isso, né? Quando a gente se refere ao menor infrator, a gente acaba usando o exemplo do cara da comunidade, né? Do cara dali. Tem da Zona Sul. Agora O meu acontece, vizinho, isso e aí. muita gente tem trazido também à discussão a questão de que quando a gente fala em redução da maioridade, né? da idade penal, essa questão toda, quem é que vai de fato ser punido? Sim. O pobre. Muito mais. Né? O pobre, Muito porque mais. para ele vai valer Duplamente. a lei. Duplamente. Porque ele não teve educação, não teve oportunidade. Exatamente. Então ele já está sendo punido Aquele aí que depois. talvez esteja cometendo crime pela questão mais social, né? E não Muito mais. aquele, Ele é duplamente tem o penalizado. dinheiro e teve oportunidade E na só para sociedade. finalizar aqui, doutor, então, meu ponto de vista, até de uma forma muito direta, é o seguinte: medida socioeducativa. A medida socioeducativa, se quer resultado, se quer mudança, não adianta mudar agora para 17, 16 anos. Gente, vamos pensar agora, ainda há tempo, desses jovens, um trabalho social, o que diz a Constituição. Vai lá, o programa social, isso funciona. Uma parte dos nossos telespectadores, uma boa parte, são evangélicos, católicos, são pessoas cristãs, e elas sabem que o amor, a ressocialização verdadeira, não é aquele negócio para política, para demonstrar ao povo o que está fazendo, não é isso. É uma coisa eficaz. Aquele carinho, são oficinas, etc. Eu vejo isso no dia a dia. Trabalho então, verdadeiro de aí, recuperação. eu não vou dizer que é a solução, mas eu posso dizer que o caminho é aí. É trabalhar com esses adolescentes lá atrás. Agora, quer pegar o cara com 16 anos, 17 e quer ressocializar ele? Peraí. E jogando ele dentro do depósito, não vai rolar. Aí quer abaixar a menoridade penal. Eu acredito que, na verdade, essa é simplista demais. Vamos reduzir a maioridade penal. Ponto. Mas e aí? Isso vai solucionar todos os problemas? Nenhum. Ah, mas da educação, tem gente que tem educação e mesmo assim vai para a cena criminosa, pratica infrações. Ok, mas essa é a exceção. A regra em si, se nós fizermos uma pesquisa, se nós formos observar a origem do problema, a questão toda está... Hoje, nós vivemos uma política a nível nacional no sentido de soluções imediatistas. Soluções imediatistas. Qual agora a solução para esse problema? Reduz. E aí, cria-se uma série de informações de que, olha, se reduzir, vai resolver, se reduzir, vai resolver. E a população que talvez tenha um pouco de carência ou não queira um pouco refletir, porque uma coisa é o sentimento. Eu sou cidadão antes de ser advogado e professor de direito.
Eu não quero sair daqui e ser abordado, seja por um menor, por um maior, por um idoso, não importa. Eu não quero ser abordado e ser roubado. Eu não quero, eu sou cidadão. Mas a questão está em não olhar apenas para isso. Precisa olhar para a origem do problema. Retroagir um pouquinho. Ver possivelmente onde foi o erro. Tentar implantar medidas que possam sanar esses erros. Isso você vai filtrando. Efetivamente, vão ter pessoas que mesmo assim vão praticar infrações, vão ter menores de idade que vão praticar, mas aí pelo menos se chega à conclusão de que a redução da maioridade penal não foi a solução, não era a solução, não seria e nunca será. Via de regra, 2 pontos são muito destacados nessa discussão da maioridade penal. É a questão de que não pode mexer porque está na Constituição e o que está na Constituição não se mexe. E o outro é sempre aquele argumento de dizer, mas espera aí, por que não pode baixar para 16 anos se com 16 anos a pessoa já vota, já casa, já isso, já aquilo, já toma um monte de decisões, ele já tem discernimento para pensar e definir e tocar as rédeas da sua vida. A gente sabe que a maturidade, ela chega para as pessoas em momentos diferentes. Sim. Você já deu um toque sobre isso, que ela chega em momentos diferentes. Sim. A gente tem adolescentes até com menos de 16 anos que são completamente maduros. E a gente Temos adultos de 30 que não são nem um pouco maduros. Então, este argumento, ele não me parece suficiente para justificar. É muito pouco dizer isso. É muito pouco você chegar e dizer o seguinte, olha, com 16 anos o adolescente pode votar. Vamos separar bem as coisas. Claro. Olha a diferença de exercer o seu direito e dever de voto com a diferença de sofrer uma sanção punitiva de encarceramento por uma prática de uma conduta que muitas das vezes, sim, tem jovens que sabem o que estão fazendo, sim, e outros que foram e quando se viram já estavam ali envolvidos, inseridos naquela cena e já era, foram. Olha a diferença de tratamento. Então, esse argumento, mas ele vota e casa. Daqui a pouco a gente está retroagindo, as crianças, cada dia... Meu filho tem 6 anos, meu filho me surpreende. Meu filho me corrige no meu português quando eu estou falando com ele. Então, daqui a pouco, conforme as crianças vão amadurecendo mais rápido, a gente vai dizer o quê? Não, então tem que reduzir também, porque eles já estão maduros, já sabem o que faz. Não é assim, não é isso que funciona. Só para passar a palavra para você, Edu, acontece o seguinte... Essa questão de que, olha, ele já... Só para encerrar esse assunto, que isso me incomoda demais, eu acho um argumento pífio, desculpe o linguajar, ele já vota e ele pode ser preso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa completamente... Muitas das vezes, tenta fazer uma pesquisa de campo, pergunta para um jovem, um adolescente de 16 anos, em quem você vai votar? Vou votar em fulano. Por quê? Dificilmente ele vai lhe dar argumentos sociais, filosóficos, políticos, ideológicos. Ele não tem essa noção, mas vota. E aí? Isso reflete uma maturidade? Não. Isso não reflete, Concordo, isso não é fato. De fato, a questão também acho que não é esse o ponto principal. E aí eu queria também ouvir vocês, o governador de São Paulo, na verdade, ele diz, não, realmente eu acho que não tem que mexer nessa questão da idade, o que deve ser mexido é no tempo da pena ou do processo de, como é que chama? De ressocialização, do cumprimento aí daquilo que vai ser, do trabalho que vai ser feito com esse jovem, com esse adolescente. Quero ver a opinião de vocês logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Hoje a gente está aqui conversando com você sobre a questão que está aí rolando, todo mundo falando sobre isso, revisão da idade penal, falando sobre a maioridade penal. Você é contra ou a favor? Tem a sua opinião formada? Você acha que é isso aí, que os adolescentes hoje, eles já votam e já são donos do seu nariz, então eles devem ter sim responder pelaquilo que fazem num tempo mais cedo? O governador de São Paulo diz não deve mexer nessa história, a gente deve rever a questão do tempo de internação
e trabalhar isso, prolongar. O que a lei diz a respeito disso e qual a opinião de vocês? Vale registrar e ressaltar, para que os nossos telespectadores entendam, a sanção, ela se divide em punição e ressocialização, ok? Certo. Sanção, o que vai fazer? Primeiro, vamos punir o cara. Segundo, ressocializar. Esse é o objetivo primordial, principal. A sanção é o castigo. A sanção é o que vai ser feito. Vamos lá. Vamos punir e vamos ressocializar. Punir é prendendo ele. Ressocializar é como? Dando educação, botando ele para aprender alguma coisa, etc, etc. Tudo bem. Hoje, esse menor infrator, dizem, mas não é feito nada. É bom destacar isso. Não é feito nada e eles ficam impunes. Não ficam impunes. Tá? Existe a medida socioeducativa que nós falamos há pouco, que é exatamente isso. É a sanção dividida na punição e dividida em duas partes. Punição e a outra parte é a ressocialização. Dentro do que o governador falou, maravilha, excelente. Vamos aumentar e etc. Muito bom. Tá bom, vamos aumentar. Resolve. Vamos para a solução. Qual é a solução? Eu preciso, você precisa. A pessoa que foi assaltada ontem, hoje, eu não sei se já foram assaltados, mas te dá uma revolta. Quero saber se é 16, se é de 18, se é de 20. Eu sei que eu fui assaltado. É revoltante. O cara fica triste, perdeu um familiar. A gente sabe que é muito duro. E toda vez que acontece um problema desse, que é diário, vem a maioridade penal. Então vamos lá, o que o governador falou. Vamos aumentar. Gente, vamos aumentar, mas vai ressocializar como? Como que vai? Antes de pensar em aumentar, como vai ressocializar? Eu acho que ele deveria estar preocupado em implementos para ressocializar esse jovem. Então, eu entendi que ele não quer aumentar o prazo, ele não quer aumentar, não quer mexer na idade, né, que regula a maioridade penal. Ele quer ampliar esse prazo de internação para que a pena seja maior e possa se trabalhar esse adolescente, né, Mas trabalhar de como? forma... Porque essa talvez essa seja a grande questão. Tem algum projeto? Então, não. Aliás, assim, projeto que eu acho que nós mais temos, mas é cada projeto bizarro. Eu queria só abordar, para pegar o gancho do que ele falou aqui, do seguinte. Essa questão, por exemplo, crime e pena, se buscar a origem histórica, está ligado a pecado e castigo. Né? Então, antigamente, quando a gente vai estudar as origens das penas, a gente tinha aquela questão de que o indivíduo, quando ele pecava, ele era preso e era lhe dado uma Bíblia para que ele lesse e se arrependesse dos seus pecados. Resolveu? Não. Adiantou? Não. Tanto que foi evoluindo. Foi se transformando. Ponto. Essa questão de que praticou a infração, encarcera e deixa o máximo de tempo lá dentro, resolveu o problema? Não. O que me incomoda muito, e isso, assim, eu que trabalho com a questão jurídica, nós que trabalhamos no dia a dia, em sala de aula, o que me incomoda muito é o seguinte, é um discurso demagogo. Por quê? Ao invés de ter um discurso no sentido, eu pretendo estender o tempo de punição, mas olha para onde eu vou levá-los. Isso aí a gente pode estender não só para os menores infratores, mas para todos aqueles que cometeram. Olha para onde eu vou levá-los. Ali vai ter escola, curso, teatro, biscuit, culinária, seja lá o que for, mas algo que possa fazer a pessoa se sentir gente. Porque quando se pega e encarcera, a pessoa, acho que a última coisa que ela se sente ali dentro é gente, é ser humano. Se sente um bicho enjaulado. Então, vamos estender, vamos colocar, vamos aumentar. Isso não vai resolver. Isso tem que vir acompanhado de uma base. É a mesma coisa que querer construir um telhado sem um alicerce, sem a parede que sustente. Tem que ter uma coluna, tem que ter um alicerce, tem que ter algo que possa dizer o seguinte...
esse tempo que ele vai ficar ali dentro vai ser o suficiente, primeiro, para ele pagar pelo que ele fez, que é o que todos nós queremos. Nós, como cidadãos, queremos que eles tenham uma resposta, não só os menores, como os maiores, todos aqueles que cometem crimes, eles precisam de uma resposta, mas além dele se arrepender, além dele pagar pelo que ele está fazendo, que é o sentido retributivo da pena, ele vai aprender a fazer algo, para quando ele saia lá de dentro, ele saia como alguém, no sentido social. Ele vai aprender a fazer algo que ele possa usar, né? De Quando útil sair, na vida dele. e ele deve também receber o tratamento para entender de fato Claro. que ele errou, que aquilo não é para ser feito e que quando ele sair, ele possa agir e reagir Claro. de uma forma Uma vez, diferente, tratamento né? psicológico, Tenha outro enfim. relacionamento com Exatamente. essa sociedade, porque senão não adianta nada. Eu gosto muito de filosofia, eu leio muito filosofia. E tem certas coisas que são fantásticas. Tem um livro de Friedrich Nietzsche que ele fala o seguinte: quando um criminoso, e aí pode ser menor infrator, maior, não importa, aquele que cometeu um crime no sentido social, o criminoso, quando ele é punido de forma arbitrária pelo Estado, a sensação que ele tem é de que se o Estado pode praticar essa arbitrariedade, a arbitrariedade que ele pagou, que ele praticou, também é válida. Também é válida. Porque ele fala o seguinte: eu, criminoso, pratiquei o mal, sou punido com o mal de forma arbitrária, é um escalonamento, ele é hierarquizado. Então, aquele mal que ele fez, para ele passa a ser a sensação de que ele fez algo normal, porque o Estado está fazendo com ele também. Ele pagou pelo aquele mal, então ele pode sair depois, se ele fizer, ele pode até decidir se ele quer pagar de novo Exatamente, ou não, né? porque Alguma coisa simplesmente assim, o que é olha, mórbido, é igual que educar filho terrível, com palmada, terrível, é igual educar terrível. filho com palmada. Isso aí. Você fez o que não devia, na mão. E aí? Explicou o porquê que ele apanhou, se é que é necessário? Explicou por que ele está sendo chamado a atenção? Explicou por que está errado? Ou não adianta também só dizer que está errado? Eu acho que é uma coisa meio que lógica, mas às vezes a ânsia de justiça, a ânsia social, a revolta é tão grande que muitas das vezes as pessoas se fecham involuntariamente. Pode observar, eu tenho alunos que falam para mim assim: eu sou a favor da redução da maioridade penal, mas sou contra que ele fique preso. Eu quero que ele seja tratado. A pessoa não sabe o que está falando porque ela fechou a mente dela, ela não consegue entender a dimensão daquilo. Ela não consegue entender a origem e nem consegue entender a consequência. Ela fica no presente perdida. Não que seja fácil resolver. Não é, óbvio, não é fácil, não é fácil. difícil. Claro, Você claro. falar, mas o Muito governo, difícil. o Estado. Nós sabemos que é complicado, é complexo, mas infelizmente eu tenho uma profunda sensação que há um desinteresse nisso. É muito mais prático pegar, prender o camarada, Mais deixar barato. ele preso lá e vamos lá dar comida para ele. Não importa. É quanto sai um preso por dia, vamos deixar esse cara lá. Do que fazer um trabalho de ressocialização muito rápido aqui. Eu gosto de exemplos práticos do dia a dia. Eu tenho um trabalho há 13 anos ali dentro do Complexo da Maré e eu vivi uma situação, isso é o melhor exemplo. Um jovem, ele nos procurou e ele queria sair do tráfico. Ótimo, maravilha, vamos cuidar desse jovem. Fizemos um trabalho com esse jovem, ele largou o fuzil mesmo, andava de fuzil, largou o fuzil e viajou. Foi para um outro estado, ficou 4 meses lá, aquela coisa toda. E nesses 4 meses, a nossa preocupação, minha e do líder comunitário lá, que é um pastor Ricardo, era nós buscarmos um mecanismo para dar uma assistência para esse cara. Porque ele iria voltar e vai fazer o quê? Semi-analfabeto, não sabia escrever o nome direito e tal. E eu busquei aqui, busquei ali, aquela coisa toda, não sabe, não tem qualificação, não tem isso, não tem aquilo. Fui buscar junto ao Estado, em face de alguns contatos, e eu não consegui, fiquei ultra frustrado. E esse pastor da mesma forma, e esse rapaz voltou, foi para Duque de Caxias depois, aqui no Rio de Janeiro, estado do Rio, e ficou um tempo lá aguardando, eu quero trabalhar, eu quero mudança, e com um filho pequeno de 2 anos e meio. E aí, como é que faz? Como é que faz? Sabe o que ele fez? A jovem, mulher dele, 19 anos, meu filho. E aí? Eu andava de tênis e tal, eu andava bonitinha, agora eu tô toda jogada, não vou mais no salão, meu filho tá com fome, o que faz? Sabe o que ele fez? Me dá o fuzil de volta. Voltou pro tráfico. 18 dias depois, uma operação lá na Maré, Mataram ninguém sabe como ele morreu.
Ele estava numa moto com um fuzil, ele caiu da moto assim com um tiro na cabeça e morreu. E aí, como é que faz? Não adianta. Isso me lembra muito uma entrevista que eu vi quando começaram a implantar as unidades de polícia pacificadora, a famosa UPP aqui no Rio. E eu estava ouvindo uma rádio que tinha um debate de um representante do governo, um advogado e um jornalista discutindo isso. Aí tinha um representante comunitário. E ele dizia o seguinte: o que eu vou fazer com esse pessoal que largou o tráfico? Eu preciso ocupá-los, exatamente isso que você falou, exatamente. E aí eu ouvi do representante do governo o seguinte: olha, é preciso paciência para implantarmos as políticas sociais. Mas quem tem fome tem pressa. A polícia já entrou em todas. Não sou contra a UPP. Mas a polícia já está lá. E aí? Como é que você faz com eles? E os projetos sociais? Exatamente. O próprio futuro vice-governador, que hoje é o secretário de Segurança Pública, ele mesmo em entrevista no jornal de grande circulação, só a polícia ele falou: não adianta. gente, não vai ter jeito, só botar a polícia aqui, cadê os programas sociais que foram prometidos? Isso ele falou no jornal tem 8, 9 meses. Ele falou isso, enfim. Gente, o bacana é assim, né? Quer dizer, a gente está aqui falando sobre essa questão do tema que está aí, né, sendo discutido, da redução da maioridade penal. E o nosso grande objetivo é provocar reflexão sobre isso, né? Que todos entendamos, todos, população, governo, legisladores, fundamental que se entenda que a coisa de fato não é simples, né? Não é simplesmente reduz a maioridade, reduz a idade penal, vai preso. O importante, o principal não é o castigo, é o que a gente vai fazer, né? Vocês sabem que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já tem previsões, né, de todo esse trabalho de ressocialização. Tem que ter muita responsabilidade com essa decisão, né? Ao reduzir a maioridade penal e simplesmente prender, a gente pode estar condenando para o resto da vida um adolescente, né? O resto da vida, um adolescente a ficar sem saída, a seguir a carreira do crime, como o que ele vai fazer quando ele sair? O que ele vai ser? Vida? Qual vai ser a vida dele? Que vida, que transformação, que perspectiva. A reflexão, no meu ponto de vista muito pessoal, o nosso espaço é um espaço, como eu falei, extremamente democrático. Meu ponto de vista, não que seja a solução imediata, eficaz, assim, para ontem, mas é visualizar esse problema de uma forma um tanto diferente. É trabalhar com esse jovem, como você mesmo falou. Não é só o jovem da comunidade, não. É o jovem lá da Zona Sul. É o jovem que o pai tem uma condição financeira. É trabalhar do modo geral. Eu acho que é um carinho, uma preocupação, porque o ser humano, ele é muito individualista. Você pode dar um bom colégio, eu posso dar uma boa educação, eu posso botar em um bom ambiente, e o do vizinho eu não quero saber. Eu acho que é um trabalho mais eficaz. Eu queria, assim, buscar... Eu acho que é um pequeno detalhe que pode gerar bastante reflexão quanto a isso. Existe um sociólogo carioca, o Luiz Eduardo Soares, que ele acabou de escrever um livro sobre... O nome do livro é Justiça. Na apresentação do livro, ele narra um fato que quando eu li aquilo, eu parei de ler o livro e fiquei refletindo sobre aquilo, que eu achei aquilo mexeu muito com a minha mente, com tudo aquilo que eu estudo, aquilo que eu falo, aquilo que eu trabalho, que ele dizia o seguinte: ele foi dar uma palestra em determinado estado do Brasil, pegou um táxi, o taxista começou a puxar assunto e tal. Teve uma hora que o taxista falou algo que chamou muita atenção dele, que disse assim: lá vai esses menores infratores, você tem que ter pena de morte, prisão perpétua para eles. E aquilo despertou a atenção dele. Ele falou: pô, mas por quê? Aí ele falou que o taxista começou a falar: porque um menor desse matou o meu amigo, que era motorista de ônibus. O menor foi roubar um ônibus, pegou a arma e deu um tiro e matou. O menino tinha 14 anos. E aí o taxista começou a desabafar: e agora? O que vai ser da viúva com 6 filhos? Agora, daqui a pouco um está jogando bolinha no sinal, o outro está fazendo isso, a menina está se prostituindo. E o Luiz Eduardo falou, que virou para ele e disse o seguinte: já pensou? Que coisa horrível, né? Quantos anos tem o menor? O menor tem 9 anos. Olha que absurdo. De que ele vai viver agora? Aí ele falou assim: imagina esse menor, né? Daqui a pouco está envolvido com drogas, daqui a pouco está no meio da marginalidade. Ele: pois é. Daqui a pouco ele está envolvido, daqui a pouco ele está com uma arma na cintura, daqui a pouco ele
vai roubar um ônibus e acaba matando o motorista. É um círculo vicioso, efetivamente é um círculo vicioso. Por isso que não é tão simples prender ou não prender. Exatamente. Né? A decisão não é simplesmente manda para a Não. cadeia, reduz Não é, a maioridade não penal. Ela passa por muito mais coisas. Eu já preciso fazer o nosso último intervalo. E olha, aqui no Cabeça para Cima, quando a gente volta desse intervalo, a gente volta com boa música, com louvor. Maravilha. Louvor inspirador. Precisamos. E a gente vai voltar com a boa música do pessoal do Ministério no Santuário. Vamos lá. Terra e céu, o controle está em suas mãos. É o que tem a chave, é o que tem a chave da vitória. Ele é fiel, minha vida está em suas mãos. Quero ouvir, é o que me salvou, que me curou, me libertou quando estive em aflição. É o que prometeu, proverá a conclusão do que começou em minha vida. Ele não mudou. Ele não mudou. Para completar lá, canta aquele que começou
Obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia. Fica aí um pouquinho que eu quero conversar com vocês. Muito bom, muito bom. Olha, a gente acredita piamente que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, ele é fiel para completá-la, inclusive nos nossos adolescentes e nas nossas crianças, né? Fazendo diferença, fazendo transformação de vida. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Brigadíssima por estarem aqui, louvando, inspirando nossa vida. Nós Tá que bom? agradecemos. Perfeito. Eu volto já já com vocês, só quero me despedir dos convidados para a gente ter um outro louvor, tá? Amém. Me aguarda aí. Queridos, tempo acabou. Muitíssimo obrigada pela Ótimo, presença excelente. e participação Muito obrigado. de vocês. Foi Sua ótimo. despedida. Muito obrigado. Espero ter contribuído, espero poder Com certeza. ter provocado pelo menos um pouco mais a reflexão antes das conclusões precipitadas. Isso aí. Excelente. Estou feliz porque eu acho que foi uma mensagem muito positiva, um debate excelente. E rapidinho, o nosso tempo está acabando, mas papai e mamãe, esse compromisso também é teu. É verdade, é isso mesmo. Não é só do governo, não. É da família, da escola, de todos nós. A você que esteve conosco, muitíssimo obrigada também pela sua presença e participação. Pensa, a Bíblia diz isso, tá? Se transforme pela renovação da vossa mente, para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ministério no Santuário, terminando o nosso programa. Aleluia. O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos.